Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, o título, o tema, Filipenses 4:19. E após essa leitura podemos orar, pastor. Filipenses, capítulo de número 4, verso 19. Abril da provisão, é isso, né, pastor? Cremos nisso. Ou se cremos. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém, igreja? Querido Deus, em nome do teu Filho amado, nosso Salvador Jesus, é que oramos na tua presença, Senhor. Tu conheces, Senhor, o íntimo de cada um de nós. Tu conheces as nossas petições, as nossas dores, as nossas angústias. Tu conheces os nossos anseios. Tu conheces, Senhor, aquilo que às vezes nem o nosso cônjuge sabe, mas tu sabes, Senhor. Os teus olhos perscrutam o mais íntimo de cada ser humano. E é bem da verdade, Senhor, que o Senhor há de nos dar vitória em Cristo Jesus. Não é na força do meu braço, não é eu me baseando em um diploma que eu tenho, achando que com a força do meu braço eu chegarei lá. É baseado no meu Salvador. Então continua abençoando esse culto, essa palavra que o Senhor colocou ao teu servo pastor Ícaro, possa abençoar a tua igreja, o teu povo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar assento. Louvo a Deus pela rica oportunidade de uma vez mais poder estar na igreja que me acolheu, na igreja sede. Como o pastor Ícaro bem disse, estamos ali trabalhando na congregação Atos com muita alegria. Está tendo culto lá agora. O presbítero Tiago Mana está lá ministrando, o co-pastor está lá na direção do culto. Então louvo a Deus por estar aqui e pela congregação estar lá trabalhando e louvando o Senhor. Obrigado. Agradeço ao pastor Ícaro que no sábado, no dia da abertura do Congresso das Crianças, chegamos aqui com a caravana lá da congregação Atos e ele nos abordou ali e muito alegre, recebi o convite e temeroso com o peso da responsabilidade, que eu sei que pregar a palavra de Deus não é brincadeira. É meu companheiro o pastor Gilmar também, muito tempo trabalhando com o culto da vitória, e feliz estou e temeroso de poder pregar na presença do meu pastor. É uma alegria e um temor muito grande. Pastor William, meu grande amigo presbítero Clayton, os demais, pastor Valmir também. Irmãos, vamos, que o tempo é corrido, o tempo é curto, mas eu estava meditando nesse texto. Interessante pensar que Paulo, quando ele escreve isso, ele está, pastor Ícaro, em uma grande sinagoga, né? Ele estava em uma grande sinagoga, ele estava num local excelente de muitos ouvintes, ele estava num local visível e aplausível, quando ele escreve esse texto. Não, ele estava em uma prisão em Roma. Ele vai começar esse texto, nos versos um pouquinho atrás, no versículo de número 10, capítulo 4, ele vai dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Ele está dizendo que está alegre com a igreja dos Filipenses, a igreja de Filipe, pelo cuidado que ele tinha para com o apóstolo. Aí no versículo 11 ele vai dizer: digo isso não por causa da pobreza. Entenda, crente não pode idolatrar ou se autoconfortar com o espírito de pobreza. Pelo contrário, o nosso Deus é grande, pregamos a grandeza e as bênçãos de Deus, mas entendendo que Ele é sobre todas as coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas, as demais coisas, vos será acrescentada. Você sabe disso. Você entende esse versículo. Você não precisa de um grande estudo ou um vasto estudo teológico para entender isso. A sua salvação, a minha salvação tem que ser em primeiro plano. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi
Olha a visão do apóstolo Paulo, um homem que estava em cadeias, um homem que estava aprisionado pelo testemunho do Evangelho, pelo testemunho de Jesus Cristo. Aprendi a viver contente. E eu creio que ele falava isso com alegria, com integridade, com interesse de coração, com verdade. Ele não estava escrevendo apenas para dar ânimo à igreja de Filipe. De fato, ele vivenciava isso. Tal prova é que ele está preso. E assim mesmo orientando a igreja do Senhor. O homem pode estar preso de corpo. O homem nascido de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, pode ser aprisionado numa cadeia, com a enfermidade física lhe colocando limitações. Mas os seus pensamentos, a sua palavra com respeito ao Evangelho, nunca estará limitada e nem aprisionada. Nunca. Que alegria que Paulo tinha em poder orientar as igrejas do Senhor, mesmo em cadeias. Aprendi a viver contentemente em toda e qualquer situação. Eu estava conversando ali com o pastor Álvaro antes de nós subirmos aqui à nave do templo. Não estava me lamentando, estava apenas contando a realidade do mercado. Eu trabalho com vendas e está muito difícil. E ainda hoje, conversando com a minha esposa também, conversando com outro companheiro, meu pastor também, ele também me contando da dificuldade, também trabalha na área comercial, mas ainda assim nós, em comum acordo, falando um para o outro, temos que ainda mais amar Jesus, glorificar Ele e falar dEle, mesmo que as bênçãos aparentemente não estejam chegando em nossas vidas. A provisão de Deus, creio eu que a principal dela é quando eu o amo sobre todas as coisas. E mesmo em meio à dor, mesmo você abrindo a despensa, às vezes você vê apenas um pacote de bolacha, creme cracker, mas a sua alma, como Jesus disse, quem crê em mim, segundo as sagradas escrituras, do seu interior fluirão um rio de águas vivas. Esse crente é o que recebeu a maior provisão de Deus, seja no mês de abril ou de janeiro até dezembro. É aquele que é cheio do Espírito Santo e tem a alegria da salvação. Tanto sei, verso 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, irmãos, em qualquer situação, em qualquer momento, quer seja de um êxtase tremendo de alegria, ou de dor, ou de sofrimento, como já passei alguns da vida, nesses meus 38 anos de idade. Um dos maiores foi a perca da minha filha. Minha esposa estava no 6º mês de gestação. E a minha esposa teve que fazer um parto normal para tirar a criança. Tivemos que fazer o velório da nossa criança de 6 meses. Enterrar a nossa criança. Mas ainda assim, em meio àquela dor, se não fosse a boa mão daquele que verteu o puro sangue por mim e pela minha esposa, não teríamos suportado. Em qualquer situação, o que você tem feito? Quando chega essa situação, que a Bíblia fala que os dias maus vêm. Quando chega, você recorre, você clama ao desembargador, ao vereador, ao advogado, ao juiz, ao promotor, ao empréstimo de um dinheiro que não tem nada contra você fazer. Você recorre aos meios ao qual você, com a tua mão física, pode alcançar, ou você rala o joelho no chão e vai clamar ao Senhor dos Exércitos. Qual caminho você tem tomado? A quem você tem recorrido? A quem você tem chamado? De quem você tem mais chamado a atenção? É com um sentimento de comiseração, tentando ou querendo ou se passando por coitadinho? Ou clamando ao teu Senhor e Salvador? Diante de qualquer situação, o apóstolo Paulo disse que aprendeu a vivenciar. E a maior provisão virá para a tua vida, meus irmãos. Sabe quando? Quando você basear, alicerçar de fato a sua vida na Bíblia. Não há provisão maior para você, para mim, se as nossas vidas não estiver alicerçada na palavra de Deus. Você pode conquistar mundos e fundos, ter uma conta bancária recheada, mas se a tua vida não estiver alicerçada na Bíblia, vai haver uma lacuna, um vazio dentro de si.
O irmão Cláudio sempre vai na minha casa, nós nos alegramos juntos, brincamos, sorrimos, conversamos. E sempre fala uma coisa que é verdade. Fala, esse rapaz é milionário, fala de alguém rico, mas falta Jesus para ele. Ele pode ter prazer, mas não tem alegria, né, Cláudio? Você sempre fala isso para mim. Se a sua vida não estiver alicerçada na palavra de Deus, de fato, você não tem provisão nenhuma. Tenho, pastor, chegou, tenho, irmão Denis, chegou um carro para mim, chegou uma resposta na vida sentimental. Amém. Isso não é tudo. É quando a sua vida está enraizada na Bíblia. O Salmo 81, um salmo escrito pelo rei Asaf. Eu acho ele maravilhoso. Quando Asaf, eu creio que inspirado pelo Espírito Santo, a partir do versículo 6, eu vou ler. Ele diz assim: livrei o Senhor Deus falando através de Asaf, livrei os seus ombros do peso, falando com o povo de Israel. E consequentemente, essa mensagem chega a nós hoje, no mês de abril de 2025. Lembra como que eram os seus ombros antes de você conhecer Jesus? E uma quinta-feira como essa, eu estava pelos bares e pelas bocas de fumo lá em Belém do Pará, fumando crack, cheirando cocaína, ameaçado de morte. E hoje eu estou aqui pregando a Bíblia. Então sobre os meus ombros o Senhor me livrou daquele peso. Evangelho de Mateus, Jesus disse: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que ele é leve. Sabe o que é pesado? É o fardo do pecado, do adultério, da mentira, da prostituição, da idolatria, dos vícios. Esse que é o fardo pesado. É o fardo que a gente carrega nos ombros lá fora, por não querermos aceitar Jesus Cristo. E de repente você está dentro da igreja e ainda não aceitou Jesus. Aceitei, irmão, de boca. Você entregou tua alma para Jesus de fato? Faça uma autorreflexão na tua vida. A provisão, ela vai te alcançar, sim. O Espírito Santo vai te alcançar quando você passar a enquadrar a tua vida na Bíblia. Versículo 6: livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos. Falando com o povo de Israel sobre ter tirado eles da escravidão. Verso 7: vê se você sente ou tem a percepção de que Deus está falando contigo através desses versículos. Clamastes na angústia, e eu te livrei. Você lembra daquela oração que você fez em meio aos prantos? Você ainda lembra daquelas primeiras noites? Eu lembro-me de um louvor do Sérgio Lopes que diz assim: me faz lembrar daquelas madrugadas de oração e das lágrimas no chão, que o tempo ao passar vai tentando apagar do coração. Me faz lembrar onde eu deixei o meu primeiro amor. Se for preciso eu vou recomeçar, mas confesso que dependo do Senhor. Eu me lembro do ano de 2009, em que eu e dois amigos, quando aceitamos Jesus juntos, dois jovens da mesma idade minha, na época tínhamos 22 anos de idade. Eu, o Bruno e o Rodrigo, aceitamos Jesus juntos, passávamos os momentos evangelizando juntos, madrugada de oração juntos, clamando a Deus juntos, aquelas madrugadas, como era gostosa, aquelas primeiras palavras que eu teci com o Senhor pelas madrugadas. E o tempo ao passar, o sufocar do dia a dia, vai tentando tirar isso de nós, vai tentando nos tirar do centro da vontade de Deus. E infelizmente, esses dois jovens se afastaram. Um deles morreu infelizmente na pandemia e estava afastado. Quero acreditar que ele pediu perdão antes de partir. Mas eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, somente por isso e mais nada. Clamaste na angústia e eu te livrei, do recôndito do trovão eu te respondi. Aleluia. Te experimentei junto às águas de Meribá. Verso 8: ouve, povo meu. Quem está falando não é o Ministério Assembleia de Deus de Missão aos Povos. Quem está falando não é o teu pastor Álvaro Alen Sanches, que às vezes prega com mais firmeza, e nós, imaturos, meninos da fé, ficamos bicudos pelos cantos, achando que o pastor, o homem, está sendo duro com a gente. Não conseguimos entender ou ter a sensibilidade espiritual de que é o Espírito Santo tentando nos tratar. O pai,
corrige ao filho que ama. Quando a palavra de Deus te constranger, quando você estiver no culto e algo que está sendo pregado começar a te constranger, saiba que é Deus falando contigo. É a provisão bater na porta do teu coração, querendo entrar através da correção da palavra de Deus. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Ó sede de Uberlândia, se você me escutasse. Quero te exortar antes disso. Quero traçar o caminho correto para você, até as bênçãos que eu tenho para você. Ah, se você me escutasse. Versículo 9. Não haja no meio de ti deuses alheios, ou Deus alheio. Deus nunca, absolutamente nunca, vai dividir a grandeza da glória dele com nada e ninguém. Nem com seu filho, nem com sua filha. Jesus disse assim, ó: aquele que ama pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. A provisão de Deus quer chegar na tua vida, está batendo na porta do seu coração. Você tem que amar a Deus sobre tudo. Sobre a tua família, sobre aquele carro que você tanto ama, que é apenas um pedaço de lata velha. Sobre a tua casa que você tanto suou para conquistar. Você tem que amar o Senhor sobre todas as coisas. Não haja no meio de ti Deus alheio. Não faça de nada e nem de ninguém um Deus para a sua vida. Não idolatre nada e nem ninguém. Deus nunca de forma alguma vai aceitar tal. Recorra a Ele tão somente, coloque Ele no centro da sua vida. Baseie a sua vida na palavra de Deus. Nem te prostes ante a Deus estranho. O nosso prostrar tem que ser somente ao Senhor. Satanás levou Jesus e mostrou a ele a glória de todos os reinos, de todo o mundo. E falou para Jesus: olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. O que eu entendo com essa oferta? Essa oferta de lentilhas. O que eu entendo com isso? Quando eu aceito a glória desse mundo, quando eu não baseio a minha vida sobre a palavra de Deus, eu estou prostrado perante o inimigo. E isso é fato. E Jesus, tão sabiamente, porque ele era e é a própria sabedoria, disse: Satanás, somente ao Senhor teu Deus darás culto. Somente a Ele toda a honra e toda a glória. Cultue somente o teu Senhor. Para de cultuar político. Para de cultuar placas. Para de cultuar títulos, nomes e cargos. Cultue ao nome de Jesus Cristo, que é digno de toda honra e de toda glória. Ao nome de Jesus foi dado todo o poder e autoridade, para que no céu, na terra e debaixo da terra todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E ainda nesse Salmo 81, versículo 10, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Você crê nisso? Você crê que de fato Ele é o teu Deus? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Aleluia, eu louvo a Deus por Ele ter me tirado do Egito espiritual, daquele Egito que eu vivia aprisionado na lama, fazendo tijolos para Faraó. Eu fazia tijolos para Faraó. Estava lá enrolando o crack, misturando para fumar no cachimbo, para fumar na latinha de cerveja. Só quem já fumou sabe o que eu estou falando e como que é. Jesus me tirou daquele Egito, daquela lama que eu vivia. O Salmo 40 vai dizer que ele nos tirou de um charco de lodo e firmou os nossos pés sobre uma rocha. E nós sabemos que essa rocha é o nosso Salvador Jesus. Glória a Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Igreja, abre bem a boca e eu te encherei, diz o Senhor dos Exércitos.
Continue abrindo tua boca para adorá-lo. Continue abrindo a tua boca para proclamar a Jesus Cristo. E olha, eu te digo, não tenha vergonha de falar de Jesus em qualquer lugar que você esteja. Na fila de um banco, no local de trabalho, seja lá na faculdade, na creche, na sua casa, com seus vizinhos. Fale de Jesus Cristo. Abra sua boca e eu te encherei. Aí no versículo 11 o Senhor diz: mas o meu povo não me quis escutar a voz. Você que nos acompanha pela rede social, às vezes você está na sua casa, neste exato momento assistindo esse culto, porque você foi dominado pelo espírito do comodismo, do conforto. Vou assistir aqui em casa mesmo, pelo YouTube. Para que eu vou lá na igreja? Mas o meu povo não me quis escutar a voz. E Israel não me atendeu. Deus está dando as dicas perfeitas para que a provisão chegue à tua vida. Mas o Senhor está dizendo: o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Verso 12: assim, deixai-o andar na teimosia do seu coração, e que sigam os seus próprios conselhos. Então deixa, vocês querem? Então vai. O Senhor falando: deixa aí na teimosia do seu próprio coração. O coração dele, o coração dela está cheio de prepotência, de autismo, de achismo. Está cheio de ego inflado. Sabe de tudo. Sabe de todos. Deixa aí na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Aí no versículo 13, a gente vai ver um suspiro de tristeza do Senhor. Ele diz: ah, se meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos. Ah, se a minha igreja de fato me desse ouvidos. Ah, se a minha igreja de fato entendesse o central da minha palavra, que é me amar, me adorar, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Você passar a se importar com o próximo no seu lado, a provisão de Deus chega na tua vida. Você olhar para a dor do próximo e não ficar indiferente, procurar ajudar, não para ser visto, não para ser notado, ou porque alguém comenta ali na porta: você viu lá, o irmão deu carona para o outro irmão, o irmão deu uma cesta básica. Não, se a sua intenção for essa, é melhor que nem faça. Ah, se Israel, se meu povo me escutasse, e se Israel andasse nos meus caminhos. Olha o agir de Deus, verso 14. É o de pronto, Deus falando, na hora lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Saiba, igreja, os seus adversários são adversários em potencial do Senhor dos Exércitos. E se eles são adversários dos seus exércitos, saiba que eles já nasceram derrotados para essa guerra, porque o Senhor teu Deus é contigo, igreja. Eu de pronto lhe abateria o inimigo. Esse inimigo que te afronta dia após dia é inimigo do teu Senhor. Baseia a tua vida na Bíblia. Obedeça a palavra de Deus. Centralize a tua vida dentro dessas escrituras que Paulo vai dizer a Timóteo, que são divinamente inspiradas. Você não precisa de um culto com alegorias, com enfeites, com muitas coisas. Não, que você precisa de Bíblia. Você precisa de um pregador que pregue Cristo, uma mensagem cristocêntrica, uma igreja séria como a nossa. Não somos melhor do que ninguém, mas nós procuramos pregar mensagem cristocêntrica e levar os crentes a alicerçar sua vida sobre a Bíblia. Estou lá num bairro em que a idolatria corre solta, a feitiçaria e etc. Mas temos orado tanto e clamar a Deus, pedindo forças, estratégia, direção, para pregoar um evangelho transparente, simples e puro. Temos adultos, temos adolescentes, temos crianças. E eu não preciso inventar nada além da Bíblia para que eles encontrem a Jesus Cristo. Eu não consigo trilhar, eu como ser humano, falho, limitado e pecador que sou,
Eu não consigo trilhar um caminho que eu posso falar para eles: olha, vai por aqui, por esse caminho enfeitado, bonito, sabe, tem balões, tem luz, tem fumaça, etc. Não, nada disso que eu fizer vai dar resultado. Isso aí é beco sem saída. O único caminho a se seguir é aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que a igreja precisa é de Jesus Cristo. O que a igreja precisa é de Bíblia. A provisão chega até você. Esse mês de abril pode ter sido difícil, tem sido difícil, mas a provisão de Deus vem quando você está com a sua vida alicerçada na palavra de Deus. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam. Olha isso. Isso é promessa de Deus. Os que aborrecem ao Senhor há de nos submeter. Não tem como, irmão Denis, tem sim. A Bíblia não erra. Ela não falha. E ela diz lá em Isaías que a palavra que Deus falou não tornará para ele vazia. Você crê nessa promessa, igreja? Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Verso 16. E já estou correndo para o final. Eu o sustentaria. Olha Deus falando contigo, igreja. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Aleluia! O Senhor quer te manter, quer te sustentar com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha do nosso Salvador Jesus. E para finalizar essa mensagem, profeta Isaías, capítulo 1, verso 19 e 20. Isaías, capítulo 1. Vou ler 2 versículos para nós finalizarmos, porque o tempo já estourou. O contexto desse capítulo 1 é sobre um culto hipócrita, um culto falso que o Senhor não aceita. Aí o Senhor repreende ao povo de Israel por causa desse falso culto, por causa desse culto hipócrita. E nesses 2 últimos versículos, 19 e 20, depois de ele repreender Israel, depois de ele repreender a nós, a igreja, ele vai dizer: se quiserdes, você não é obrigado, mas se você quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas, entretanto e porém, se recusar e for rebelde, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Não foi a boca do nosso pastor, é a boca de Deus. Se eu recusar as diretrizes da Bíblia, os ensinamentos sagrados, e for rebelde, serei devorado à espada. Que espada, irmão? A própria palavra. Assim como ela é por mim, eu que a conheço, ela também é contra mim, se eu viver em desobediência. Amém? Permissão do pastor, fique de pé, fazer uma oração. Querido Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a mensagem central dessa campanha do mês de abril, provisão do Senhor, foi dada a teu filho pastor Ícaro. Mas o Senhor fala conosco, meu Pai. A direção vem de Ti. E essa mensagem que o Senhor colocou ao meu coração, mesmo com as minhas limitações da fala, no gesticular, Senhor, eu tentei transmitir à Tua igreja. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, faça com que essa mensagem ao coração desse homem, dessa mulher, possa crescer e dar frutos para a glória do Teu nome. Continua abençoando o povo que está sempre aqui nas quintas-feiras, te louvando e buscando a Tua face. Continua dando graça ao pastor dessa igreja, o pastor Álvaro, ao pastor Gerson, ao pastor José Rubens, ao pastor William,
ao pastor Ícaro, que está na direção desse trabalho, ao pastor Gilmar lhe auxiliando, aos demais, meu Pai, esteja conosco, que tudo seja para a glória do teu nome. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus.